É você que está aqui, né, Laura? Vou mudar aqui seu nome, viu? Boa noite, doutor. Sou eu mesma. O senhor sempre me salvando, né? Obrigada. Tudo bom, Jaci? Boa noite. Boa noite, Tudo em ordem? graças a Deus. Voltaram tranquilas? Aham, Muita coisa na cabeça? muita coisa. Quer dizer, então, quando a gente chegar no dia 21 no dia 21 de julho, vai estar muita coisa premada já, né? Pretendemos, né? Assim, não sei se vamos conseguir, mas, assim, algumas coisas para ajustar, né? A gente vai tentando. Joia. Sim, outra coisa, depois eu fiquei pensando, aquele gráfico, o Sim. senhor poderia disponibilizar Qual gráfico você está se referindo? da taxa de infecção, das infecções? Aquele. Ele ele está no na primeira página do Excel, né? Eu não passei de volta o Excel pronto para vocês. Sim, tá naquela página, né? Exatamente. Na primeira página Sim. você encontra ele lá. Ah, então tá bom. Tá? E caso você já tenha o mês de maio pronto, né? Só acrescentar lá o mês de maio e me enviar de volta o arquivo, a cópia do arquivo. Tanto você quanto Laura, mês de maio, né? Eu estou finalizando já. Esse final de semana eu Então, finalizo, já posso enviar. então, você pode mexer inserir lá na própria planilha e mandar de volta, porque a planilha está ajustadinha. O Tá senhor bom. quer que eu mande o quê, doutor? Desculpa, eu não ouvi. Inserir os dados de maio no último arquivo que eu enviei do Excel, né? Que tem os dados até abril, aí inserir maio. Eu já inseri e mandei para o senhor até 6 de junho, Ah, já? Quando foi que você mandou? a semana passada. Ixi, Maria, Laura. Dê uma olhadinha Danou-se. aí. Descobri que era um Olha, menino que fez a infecção primária de corrente sanguínea. Foi o gemela 1, que ainda está e lá. foi confirmada mesmo? Foi. Falamos com a CCH. Na verdade, a doutora Tereza chegou lá e foi dizer a gente que tinha encontrado isso. Eu disse, oxe, eu já ia falar com a senhora, porque naquele relatório que a senhora me mandou tem um, e eu pensei que tinha sido erro de digitação, porque a gente não estava sabendo. Aí ela, mas olha que coisa boa que os nossos pensamentos estão em concomitância. Aí eu disse, é verdade. Aí, Aí, enfim. Aí a gente descobriu, a gente vai levantar o prontuário, a gente já pegou, inclusive, hoje, e a gente vai fazer a discussão de caso desse, viu? Já falei com a enfermeira insertora desse catéter, uma das duas que estava lá hoje,
Já fiz alguns Aham. avisos, organizei algumas coisas lá com elas. Qual foi o mês, Laura, Foi da ocorrência? março, foi o primeiro pique dele. Mas tu já inseriu aqui ainda não, né? Na planilha? Não, porque eu não peguei na planilha hoje. Eu só queria. Aí a gente também discutiu, né? Aí eu queria ter certeza para a gente colocar. Vou Não, ver a pode data mexer lá, certa. porque aí você já me manda ela atualizada, tá certo? Certo. Mas a senhora, o senhor viu aí que eu mandei para o senhor, Sim. maio e junho? Mas aí depois me manda de novo, que aí você atualiza com essa informação nova. Sim, E senhor. vai ser muito bom a gente discutir esse caso, né? Claro, Porque com certeza. tipo, a gente vai entender, tentar entender o que foi que aconteceu e tudo mais. Sim, ótimo. Beleza. Essa Combinado. reunião com essa, deixa eu ver aqui, doutor. Ai, meu Deus, chegou, acho que eu estou errando. Essa, na quarta, de 21 horas, é com É hoje, essa, não é para Patrícia todo Lofi, mundo? é para todo mundo. Pode botar aí no grupo do hospital, Eu da já ANEL, botei, se quiser participar. Mas sabe já como é, botei. né? Sei, e Então, como eu sei. chegar, cheguei. Doutora Suzana, tudo em ordem? Boa noite, Flávio. Tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Sim, deixa eu lhe fazer uma observação. Quando o senhor comentou, né, que, assim, eu sei que não foi, foi brincando, né, assim, que a minha infecção, minhas infecções tinham diminuído porque eu tinha mandado para a Clips, mas um daqueles bebês que foram para a Clips eu havia informado também, Sim, viu? havia informado. Havia Então, sim. então Aí já ficou. foram outros pacientes, eu acho que outros pacientes admitidos lá, mas não dos que foram da UTI, entendeu? Durante o período do apagão que eu vi lá. Então, a gente vai ter que tirar um eclipse, é? Não, não. Assim, porque o senhor comentou, assim, brincou, né? Que no primeiro mês foi bem alto a taxa, aí depois reduziu. Aí o senhor até brincou, né? Que como na Clips tinha aumentado, aí é como se o meu tivesse ido para lá, mas não. A Tô gente brincando. observou melhora, a gente observou melhora lá no ISEA depois que eu coloquei as meninas, né? Separei a dupla só para medicação. Aí, assim, o manuseio dos catéteres e o manuseio nas medicações, na manipulação das medicações, como ficou só com duas pessoas, aí eu acho que foi aí que a gente começou a observar melhor, entendeu? Entendi. Porque Entendi, antes sim. a técnica era responsável por tudo daquele bebê. Higienização do Uhum, leito, do bebê, de tudo, né? E manuseava, uhum. manipulava a medicação e manuseava os catéteres. Aí eu acho que depois que a gente mudou, melhorou significativamente. Tá certo. Deixa eu só ver aqui que a Patrícia está tentando entrar e não está conseguindo. Vou avisar ela aqui. Tem que mandar o convite aqui para. Deixa eu mandar aqui.
Deixa eu ver se dá certo aqui, minha gente. Só um minutinho. Vou dar aqui para Patrícia. Dois, 262, 86. Tudo em ordem, Simone? Simone ainda está se conectando ao áudio. Chegou, doutora Patrícia. Deu certo. Agora deu certo, não foi? Yes! Olha, muito bem. Eu e a minha tecnologia. Noite. Aí ainda é boa tarde, né? 5 horas da tarde, né? Aqui são 6 horas aqui. 6 horas, muito bem. Pessoal, eu não vou demorar muito para que a gente já inicie a conversa com Patrícia, mas para quem não conhece, a doutora Patrícia Lofiego é neonatologista, esteve conosco durante um bom tempo. Quantos anos, Patrícia, aqui em João Pessoa? Quase 10. Quase 10 anos aqui, participou da rede, deu plantão no Edson. Foi no Edson e na Frei, não foi? Ou foi só na Não, Frei? só na Frei. Só na Frei, na UTI da Frei. E aí depois ela resolveu ir para bem pertinho daqui, resolveu ir lá para o Canadá. E lá no Canadá conseguiu, hoje está numa posição de assistente clínica na Universidade de Alberta, não é isso? Ou estado, província de Alberta, onde ela desempenha as funções em uma UTI neonatal, e ela faz parte de um projeto lá do Canadá de qualidade de assistência, muito, muito conhecido, que já teve muitos resultados, que se chama EPIQ, EPIQ, eu mandei até no convite, e ela entrou em contato comigo e tem tudo a ver o que ela está fazendo com o que a gente está fazendo no projeto TEP, nas unidades neonatais aqui da Paraíba, e aí eu pedi para que ela gentilmente viesse contar um pouco da experiência dela com o projeto e quem sabe, se as coisas se alinharem, ela trazer um workshop do projeto para os participantes do TEP, onde a gente vai justamente falar de coisas que a gente tem tentado conversar e implementar nas unidades, no sentido de melhoria de qualidade de assistência, de indicadores e uso de ferramentas nessa direção. Então, doutora Patrícia, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e fica à vontade aí. Eu vou botar você como co-anfitriã para poder compartilhar a tela quando for a hora, viu? Só um minutinho. Ok, beleza. Não, então, assim, se quem puder estar com vídeo é uma ótima ideia, que aí eu revejo alguns colegas que eu já vejo aqui, tipo Pessoal, a Riso. Eu acho tá que a Marta é a Marta lá de Campina Grande, eu não sei. Campina, Mas, enfim, Marta é de Campina. Mas para aí quem depois não... o povo vai, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia, então. Eu sou, como o Flávio disse, eu sou neonatologista, formada aí no Rio, na verdade, mas adotei a Paraíba como estado de coração. Inclusive, minhas meninas são paraibanas, na verdade. E, enfim, caí de paraquedas aqui no Canadá, vim para ficar 1 ano e cá estou há 6. Enfim, e long story short, quality improvement, a qualidade de assistência, foi uma área que eu me interessei aqui, procurei me especializar cada vez mais nessa área, e, enfim, nesse último ano e meio, eu entrei em contato com esse projeto EPIQ, também estou começando a minha caminhada nesse projeto como co-facilitadora, enfim, mais para frente buscando a posição de facilitadora, e achei essa ideia incrível para aplicar aí, visto que quando eu saí daí, na verdade, ainda era a época da rede paraibana Pernambuco Paraíba de cardiologia, e depois se tornou a rede Cuidar. E eu vi nisso uma ideia interessante, de
tentar alinhar os dois pensamentos e, quem sabe, melhorar a assistência por aí. Então, deixa eu só share aqui a screen para a gente ver se a gente consegue. É super rápido, gente, assim, eu não... É bem assim, papo 1, tá para ver a tela direitinho? Tá tudo certo. Então tá, assim, rapidinho. Então, ops. A gente vai começar assim, o que é o EPIC, né? Em inglês é Evidence-Based Practice for Improving Quality, que na verdade, traduzindo quote on quote, práticas baseadas em evidência para a gente melhorar a qualidade da assistência. Né? Quem são o EPIC? É uma rede de pesquisadores canadenses, eles conduzem pesquisas multidisciplinares e colaborativas voltadas à melhoria da saúde perinatal e neonatal, e também visando melhorar os sistemas de saúde, não só no Canadá, como internacionalmente também. Esse projeto vem sendo desenvolvido há mais ou menos uns quase 20 anos, por um médico daqui, e já foi implementado com muito sucesso em alguns países da África. E foi aí que eu vi a oportunidade de low resource, low income countries, onde esse projeto já foi desenvolvido, foi muito bem sucedido nesses lugares. Ele basicamente é composto da Canadian Neonatal Network, que é de onde provém, pelo menos aqui no Canadá, os dados de benchmarking. Eles vêm aqui da rede canadense de neonatologia, que engloba praticamente todas as províncias e praticamente todas as unidades neonatais aqui, alimentando dados para essa rede e buscando benchmarking e melhoria na assistência. Junto com o EPIQ, que é o Evidence-Based Practices for Improving Quality, que, na verdade, é um conjunto, é uma associação de instituições, entre elas a Universidade de Alberta, o MeCare, que é sediado lá na Universidade de Toronto, e a Canadian Neonatal Network. Ele é baseado, né, no que ele chama, na ideia de collaborative improvement, onde você tem um gap entre o conhecimento e a prática. Nada mais é do que você trazer o conhecimento, você trazer as inovações para o bedside, para a beira do leito, né? E como que a gente pode adaptar o conhecimento, adaptar as novas mudanças para a prática, para as realidades de cada serviço. Ela surgiu da ideia, não da ideia, mas da observação de que você tem uma grande variabilidade de prática entre as unidades e que os desfechos ou os outcomes, eles são resultado dos processos envolvidos naquela prática. A evidência de literatura sugere que você tem um grande elo entre melhores práticas e melhores desfechos, e o que é o conceito de Rapid Cycle Improvement, desculpa pelo typo, funciona, são ciclos rápidos e curtos de melhora, passo a passo ou progressivos, né? E que a colaboração não só permite, como facilita a melhoria na assistência. Como que ele funciona, né? Você tem basicamente 5 componentes. Você tem os dados, que é o Standard Database, aqui no caso é a CNN, a Canadian Neonatal Network. Você tem a colaboração, onde você tem os serviços, não só alimentando dados, como também propondo mudanças, sugerindo alterações nos processos e nas condutas. Sempre baseado em evidências, sempre com revisão da literatura, sempre as melhores boas práticas, sempre envolvendo o time todo, quer dizer, isso não é uma coisa só de médico, não é uma coisa só de enfermeiro, é da unidade como um todo. E o outro elo importante dessa rede é você medir os desfechos e medir os outcomes e ver aonde você pode melhorar. Ele é basicamente baseado na interatividade. O ciclo EPIC, ele como o nome já diz, ele é baseado na informação, colaboração e implementação. A informação externa vem da evidência em área de saúde, dos papers, dos artigos, das revisões, e também baseado nos dados locais de cada unidade.
a colaboração externa vem através de tools, né, de ferramentas de qualidade. Dentro da unidade, o teamwork. E a implementação, o engagement, né, o time está engajado e partir para a ação. E um outro grande aspecto do EPIQ são os ciclos PDSA, o Plan, Do, Study, Act, como um contínuo, na verdade. São aqueles short cycles, são ciclos bem curtos, mas que facilmente implementáveis e que um vai gerando o outro com o objetivo de uma constante melhora. Como que a gente construiria, né, o EPIQ Quality Improvement Collaborative? Primeiro, a gente teria que ter o que a gente chamaria de processos locais, né? Você identificaria dentro das unidades quais seriam o foco ou a necessidade daquela unidade, a formação do time local, o buy-in da instituição, quer dizer, esse projeto é um projeto que, na verdade, você precisa da instituição dando apoio, senão realmente as coisas não funcionam, porque muita coisa, ou muitas das propostas, às vezes, requerem o management team, a administração do time envolvida também, para que os resultados, para que as soluções possam ser implementadas. Também é baseado na revisão de dados e revisão da literatura. Com isso, você tem, do outro lado, você tem a rede, quer dizer, aí que entra a questão da rede cuidar. Essa rede vai pegar o foco de cada unidade ou das unidades, identificar áreas de interesse comuns. Junto, essa mesma rede vai ajudar ou auxiliar no treinamento dos times, que aí é onde entram os workshops. Essa rede também vai dar o suporte para os sites, para as unidades, né? Assim, fazendo networking, promovendo meetings, promovendo, inclusive, simpósios ou encontros para serem discutidas essas áreas de interesse, os treinamentos e os resultados. E a revisão, se por um lado as unidades revisam a literatura, a rede entraria como um overview, na verdade, olhando do alto e sendo o consolidador desses dados e desses resultados. Aqui, no nosso caso, é a CNN, a Canadian Neonatal Network, que fornece os dados para o benchmarking, quer dizer, são os dados que a gente tenta atingir, né? São as metas que a gente tenta atingir em termos de números. Aí, no Brasil, que eu dei uma olhada, tem a Rede Brasileira de Pesquisas Perinatais, por isso a interrogação aqui. Eu não sei se valeria a pena, nesse momento de construção, colocar eles on board também como os fornecedores de dados gerais ou globais, para que a gente possa usar como benchmark, porque eu não acho justo comparar os resultados de UTIs brasileiras com UTIs canadenses. Os resultados vão ser diferentes, não tem como serem iguais. São diferentes serviços, diferentes estruturas, enfim. Eu só botei a Rede Brasileira de Pesquisas aí como uma grande interrogação, se caso for um diálogo para o futuro. E aí, esse diálogo, como é que a gente vai facilitar esse diálogo, né, entre a rede e as unidades? Seriam e-mails, reuniões, a formação desses objetivos comuns e, assim, small meetings ou mini conferências ou workshops funcionam muito bem. O buy-in da instituição, no caso, a rede faria visita às unidades também para saber como é que andam os projetos, quais são os andamentos, os próximos passos e por aí vai. E, de novo, o benchmarking final através de apresentações e revisões. Aqui eles têm uma vez por ano a conferência do EPIQ, onde os centros apresentam seus resultados e apresentam as suas ideias, na verdade. Cada ano tem um tema geral diferente, mas mesmo que o seu projeto na sua unidade seja diferente daquele tema geral, você apresenta e as ideias vão surgindo e sendo usadas na rede, né?
Então, assim, localmente e na rede, a ideia geral também é você planejar as mudanças locais com os stakeholders. Os stakeholders são aquelas pessoas que vão ser as pessoas-chave na implementação das mudanças, e compartilhar qual seria o processo, a atuação da rede, compartilhar essas mudanças locais e quais os métodos usados para se atingir essas mudanças entre todos os outros sites da rede. Então, seria uma quote-unquote lista de best practices. Cada unidade seria responsável por coletar seus dados locais, a rede faria o benchmark e a tendência dos indicadores, no sentido de monitorar os dados e compará-los entre as unidades. E, basicamente, o terceiro pilar seria compartilhar as experiências através de teleconferências ou até mesmo um simpósio anual, onde a rede vai analisar os dados locais e da rede, as tendências, e os sites fariam a revisão dos outcomes locais, reiniciando esse ciclo de contínuo de quality improvement. Então, assim, basicamente isso, Vira, é muito rápido. Eu estou deixando meu e-mail aqui, mas, assim, a ideia é interessante, a ideia é relativamente simples, facilmente aplicável, pelo menos o que eu consigo ver agora. E, enfim, estamos aqui para discutir, ver se realmente tem interesse, se vale a pena, quais seriam os próximos passos, enfim. Está aberta a discussão. Vamos lá, obrigado, Patrícia. É interessante, vou já deixar aberto para quem quiser já colocar pergunta no chat ou comentário, ou abrir também, mas já vou iniciar aqui. Acredito que as realidades são totalmente diferentes, mas os desafios são parecidos nesse aspecto, né? O aspecto da gente tentar estruturar uma forma da gente enfrentar os problemas de uma forma sistematizada, né? E, ter processos sistematizados, acompanhados, a parte numérica, é um pouco dos desafios que a gente está começando a enfrentar no TEP, né, que é um projeto que ainda está, digamos assim, no início, né, na implantação, e que tem um foco específico, que é enfrentar a infecção primária por catéter, né, nessas crianças das UTIs neonatais, mas a gente utiliza, digamos assim, está utilizando muitos desses pontos que você levantou aí. A gente está esse ano iniciando um levantamento de dados internos para a gente poder ter dados confiáveis, números confiáveis para a gente começar a trabalhar com eles. A gente esteve a semana passada, a equipe reunida para justamente analisar esses dados, fazer planejamento. A gente vai de uma forma um pouco diferente, né? Saindo um pouco dessa rotina, a gente vai começar a implantar laboratórios de treinamento de inserção de catéter dentro das unidades, né? No caso, a gente vai fazer isso nas 4 unidades, ISEA, Eclipse, Cândida Vargas e Edson Ramalho. Então, nós vamos ter enfermeiras dentro da unidade sendo treinadas por enfermeiras líderes do projeto que já foram treinadas. E nessa parte do aspecto de começar a planejar ações, por exemplo, a Cândida Vargas, Juliana está aqui, ela pode contar um pouco como na Cândida Vargas está havendo o projeto do PROAD, e aí eu vi lá, tem o PDSA, tem quadro de acompanhamento, então tem um monte de coisas que são interseções, mas eu acho que seria muito importante se você conseguisse trazer o workshop do EPQ, porque com certeza sempre vão ter coisas a mais para a gente trazer para as equipes, né? Assim, e interagir principalmente. Quando o pessoal lá da Hopkins e do CDC trouxe o projeto TEP para cá, foi justamente para estruturar algo ao longo do tempo, e tendo em vista que eles trabalham com saúde global e querem usar a Paraíba como uma espécie de
de exemplo de país de baixa, média renda e ver intervenções que comecem a ser efetivas nisso aí. A gente está no início do projeto ainda, começamos efetivamente ano passado, e esse é o segundo ano onde a gente está estruturando, né? Mas a coisa devagarzinho já vai andando. Juliano, tu queres abrir aí para rever Patrícia e contar um pouco do PROAD lá na Cândida e do que você viu aí que são coisas parecidas? Eu acho que tem um processo de trabalho bem parecido do PROAD, né? Essas ferramentas, elas são coincidentes. E tem outra coisa que eu acho que é interessante complementar, é que o Ministério da Saúde hoje tem uma estratégia vinculada ao Fernandes Figueiredo, né? A Fiocruz e FF, que é o Qualinel. E o Qualinel é uma estratégia que agrega dados relacionados a indicadores e agrupa com todas as unidades que estão vinculadas ao Qualinel, né? A Cândida Vargas está vinculada ao Qualinel, já insere o dado desde 2021, a gente já está no terceiro ano de inserção de informações para a construção do banco de dados da Fiocruz, né? E também consegue avaliar o dado na tela, né? Eu acho que é bem parecido também com a ideia da rede canadense. O pessoal do Fernandes Figueira são da rede rede perinatologia, né? Da rede Brasileira de brasileira pesquisa. de pesquisa. E eles já estão trazendo as estratégias de ação de cada um dos indicadores para dentro do Qualinel. Eu entendi que eles vão começar a se misturar. Não acontece. A rede de pesquisa ela é separada do Qualinel, mas pela última reunião que teve, que foi segunda-feira passada agora, eles estão se misturando aí, sabe, Patrícia? Eu não sei se no futuro vai ser uma coisa só, mas que é bem desse jeito, assim, né? Nesse formato que eles estão trabalhando. Eles elencam estratégias de indicadores, pedem para o grupo fazer um plano de ação, e esse plano de ação ele é monitorado numa plataforma, que é a plataforma Qualinel, né? E essa plataforma ela tem várias ações, planos de ações. Então, a gente fez uma rodada de hipotermia, a gente fez uma rodada de amamentação, eles estão pegando os indicadores da segurança do paciente, né? Que é controle de medicamentos, lavagem de mãos, cirurgia segura, e tem mais duas que eu não lembro aqui, mas infecção hospitalar, tudo isso está tudo atrelado, sabe? Aí uma coisa agrega a outra. Eu concordo com o Flávio que a gente só tem a somar se ficarmos juntos aí nesse processo, e que, claro, a gente quer adesões. Eu estou vendo Sâmia botando aqui no chat que quer participar. Sâmia, você já está dentro, você é do centro e acompanha o projeto todo, tanto do CDC como do PROAD, e eu divulgo normalmente as reuniões e peço para todos participarem, né? Quanto mais gente tiver inserido, mais rápida é a resposta. A proposta Só uma coisinha, Patrícia. Sâmia, é o seguinte, o TEP ele é uma iniciativa ainda focada na questão de encontrar soluções para enfrentar a infecção associada a catéter. A gente tem uma equipe e já estão sendo feitas ações dentro das unidades, mas não é um projeto ainda de participação global de todos os profissionais da unidade. As ações elas vão para dentro da unidade, por exemplo, a gente teve reunido
na semana passada, e todas as unidades vão ter um bundle comum de inserção e manutenção de catéter, então as 4 unidades, porque a gente quer uma uniformização, a gente vai ter os laboratórios de treinamento implantados, então são ações ainda que estão se expandindo, mas não teria como, digamos assim, não são, no processo de trabalho, é através das enfermeiras líderes das coordenações das unidades. Mas a gente ainda não expandiu, por exemplo, para fazer, a gente fez, ano passado a gente fez o treinamento para todos, né? E esse ano a gente pretende fazer um outro treinamento de atualização em prevenção de infecção associada a catéter, viu? Não estou entendendo, não te chamaram para o trabalho como? Não, mas porque, entenda, o trabalho não tem trabalho, é o projeto, né? E a gente está, por exemplo, na Cândida Vargas, Juliana é a coordenadora do projeto e a enfermeira é Cíntia. Mas a equipe é resumida mesmo, não são todos que estão na equipe, tá certo? Mas, enfim, fala, Patrícia. Não, então, dentro do que Juliana falou, assim, então, no meu ver, seria mais interessante você alinhar o EPIQ com o Qualinel do que com a Rede Brasileira de Pesquisa, porque, na verdade, qual é a proposta, o grande lance, o grande catch-up do EPIQ, pelo menos o que eu acho, é que você consegue alinhar, você usa o benchmark, usa esses dados, por exemplo, do Qualinel, esses números do Qualinel, como você citou, por exemplo, hipotermia, ou uso de CPAP para manejo de RDS leve a moderada, amamentação na primeira hora, enfim, os números, cada rede define quais seriam os seus objetivos naquele momento, usariam o benchmark do Qualinel, e você usaria a plataforma EPIQ para você agregar esses 4 serviços para que eles falem a mesma língua e tenham os mesmos resultados, ao invés de cada um falar uma língua diferente, ou fazer uma prática diferente, por assim dizer, entendeu? Então, acho que é aí que entra o EPIQ. Na verdade, nada mais é do que você organizar a forma de você... Uma das formas de você organizar o pensamento em Quality Improvement, e com essa organização do pensamento, você promover ações colaborativas entre vários serviços visando não só a melhoria no serviço, como uma standardização mais, assim, dos processos, entendeu? Sim, e eu acho que é isso, né, Juliana? A gente está vendo várias estratégias diferentes que estão sendo implementadas, eu acho que a gente tem que justamente ir agregando cada uma, e, por exemplo, no caso de vocês, eu acho que é trazer uma visão que eu sei que, se a gente pegar, por exemplo, o PROAD vai ter um plano de trabalho, o EPIQ vai ter outro, e aí, de repente, a gente faz um somatório e encontra um processo de trabalho próprio também ao longo do tempo, porque as necessidades, por mais que as ferramentas sejam interessantes, a gente precisa, pelo menos eu estou aprendendo nesse projeto, que até no micro a gente tem que olhar. Então, por exemplo, a gente decidiu agora que, como o número de infecções, número absoluto de infecções associadas a primárias associadas a catéter não é tão grande, a gente vai implementar uma reunião mensal de discussão de caso. Porque o que acontece? A gente trabalha com indicador ali, né? A gente vai lá, minha taxa é 20 infecções, minha densidade de incidência é 20 infecções por 1.000 catéter dia. Mas a gente tem 3 casos que a gente, de repente, podia discutir e fazer um ciclo PDCA em cima de algum ponto que a gente identificou em comum, que era uma falha de assistência. Estou falando especificamente de catéter, mas aí pode entrar tudo, né? Nutrição, PAV, etc., né? E é isso. Eu queria até lhe perguntar, não é uma provocação, é que você contasse um pouco da experiência, assim, quais são os desafios que você vê aí? Quais são os desafios hoje que vocês enfrentam aí? Mas você diz que em termos de assistência, Sim, pessoal, só pessoal.
de processos, digamos assim, está tudo muito bem organizado. Bom, bom, depende do que se considera bem organizado. Assim, como é que eu vou dizer? Assim, desafio mesmo é pessoal, assim, principalmente a equipe de enfermagem. A enfermagem aqui é totalmente diferente daí, né? Enfim, mas long story short é basicamente pessoal. Em termos de estrutura, eu digo assim, os serviços, se você compara, assim, é o que eu falo, não tem como comparar. Eu comparo as minhas a unidade que eu trabalho aqui com a Freia ou a Cândida Vargas, assim, gente, eu trabalhei 10 anos, cara, assim, não tem comparação. Em termos de recurso material, não tem comparação. Assim, eu tenho muito mais recurso material aqui, entendeu? Mas a gente tem muito déficit de pessoal. Agora, os processos é um caminho, na verdade, assim, sem querer parodiar, mas é um processo. Como eu digo, esse EPQ já é uma coisa que já está rolando aqui há pelo menos uns 15 anos, 20 como um projeto grande, pelo menos uns 15 anos aqui integrando, né, o EPQ com a CNN, e a cada ano a gente vê assim, novas coisas acontecendo, novas mudanças. Enfim, é super dinâmico, cara. Não tem como assim, chegar para você e dizer, não, era assim. Também tem pouco tempo que eu estou aqui, mas, por exemplo, coisas que eu vi aqui que aconteceram no serviço onde eu fiz meu fellowship, esse eu participei mais ativamente, foi a parte de hand hygiene, de lavagem de mãos, né? Então, a experiência da rede ajudou muito. Por exemplo, teve um grupo que foram visitar outras unidades e nessas visitas, por exemplo, foi visto que na frente ou em cima das pias de lavagem de mãos, na entrada da unidade, eles tinham uma tela, uma TV, e essa TV ficava circulando, tipo um slideshow contínuo, com algumas informações, entre elas, como lavar a mão. E quando a gente implementou isso no serviço que eu fiz, o fellowship, isso ajudou a aumentar a taxa de lavagem de mão. Não só entre os pais, mas como também entre as próprias profissionais. Então, quer dizer, essa é a essência do EPQ, é você colaborar, você ver uma mudança ou uma change idea que funcionou em um serviço, funcionar em outro. E coisa que você só vai, ou muitas vezes você só vai tomar conhecimento quando você perguntar. Se você não perguntar, você não vai saber o que eles estão fazendo de bom, e outras vezes também o que está sendo feito de ruim, quer dizer, o que não deu certo. Quer dizer, uma ideia pode ter vindo de um serviço e eles tentaram implementar e, tipo, pô, não deu certo. Então, gente, não tenta isso porque a gente tentou e não deu certo. E por aí vai. Eu não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Alguém mais quer participar? Alguém mais pode abrir o áudio, a câmera aí e falar, perguntar, Patrícia? Alguém mais? Oi, Flávio. Boa noite, é Cláudio. Abra a câmera aí, doutor Cláudio. Cara, desculpa, mas acabou que estou em casa, estou à vontade, estou sem camisa, desculpe, não abri. Tudo bem, Patrícia, boa noite. Me desculpem demais pelo atraso, mas eu confesso que teve um parente chegando agora à noite, aí acabou que voltei a atenção, quando eu me dei conta já tinha passado um tempo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Patrícia, uma coisa que me ocorre assim, nós aqui do terceiro mundo, nós que estamos aqui lidando com assistência em saúde, né, com esse índice de prematuridade e tudo mais, a gente há de convir que, assim, muito do que quando a gente maneja muito uma coisa, a gente tende a ter, né, mais propriedade, digamos, né? E aí me ocorre, como é que no primeiro mundo, por exemplo, onde o índice de prematuridade é tão baixo e tudo mais, como é que se consegue, né, chegar ao ponto de ser a origem? Né? Não é chegar ao ponto, mas assim, é de lá que parte o conhecimento, é de lá que parte a origem do que se processa praticamente no mundo como um todo, né? Então, onde é que tu enxerga as diferenças? Por exemplo, o que é que a gente tendo aqui? O volume com que a gente lida, né? O que mais nos precisaria para a gente realmente ser quem, na verdade, produz essa ciência, sabe?
Cara, Cláudio, eu acho que o que a gente precisa aí é incentivo para publicar, 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 publicar. Porque, por exemplo, se eu te disser, um dos maiores choques que eu tive quando eu cheguei aqui foi a questão de leite de banco, né? de leite humano de banco, né? Primeiro, aqui os bancos de leite são privados. Segundo, banco de leite humano aqui é caríssimo. Assim, caríssimo. Assim, na faixa de, sei lá, $1.000, $1.500 o litro. E terceiro, você tem que ter consentimento formal, por escrito, dos pais para oferecer leite de banco para as crianças, e os critérios são super restritos. Quando eu contei que a gente dava leite de banco para menino de termo com hipoglicemia no alojamento conjunto, o nego olhou para mim como se eu estivesse falando uma coisa tipo, caraca, vocês são multimilionários. Quer dizer, tem muita coisa que a gente faz aí, bem melhor do que aqui, que simplesmente não é divulgado, porque a gente não produz. É isso. Obrigado, Patrícia. Desafio, né? Desafio de começar a reunir esses dados, mas principalmente eu acho, sabe, Patrícia, que tem que ter um pessoal, digamos assim, que está no assistencial, mas que tenha tempo, digamos, assinalado dentro do contrato de trabalho para produzir. O que não dá é para você exigir que o profissional da assistência, que tem aquele número de horas assinaladas, de plantão, etc., além disso, ele vá produzir. Mas eu acho que se a gente puder ter essa... ou Mas, assim, quem produz aqui não está no bedside, assim, esquece. Mas é Quem isso, produz aqui é entendeu? cientista. Então, Assim, o desafio cientista olha maior para o menino com RDS e fica... entendeu? Então, assim, eu penso que dá para conciliar, porque é muito importante que o profissional esteja publicando, mas tenha noção da prática também. Essa desconexão, ela gera, digamos assim, focos meio errôneos na hora de você direcionar uma pesquisa ou discutir dados, porque o cara não sabe nem o que está se passando lá como você diz aí, na beira do leito, mas ao mesmo tempo exigir que, por exemplo, na rede pública, onde a gente tem essa experiência, a gente poderia, numa maternidade como a Cândida, ou todas essas da nossa rede que tem um banco agregado, fazer um estudo comparativo com maternidades do estado que não tem um banco de leite, etc. Mas a gente tem que ter pesquisadores relativamente dedicados ou remunerados, ou que parte do tempo deles, do contrato de trabalho, fosse dedicada à pesquisa, né? Eu acho que, no nosso caso, a gente enxerga como o maior desafio, né? Você identificar essas pessoas e os gestores se sensibilizarem a deslocarem eles para esse tipo de fim, né? Porque, afinal, isso também faz parte do processo de trabalho, você ter ciência dentro dessas unidades, né? Porque, afinal, esses projetos, esses processos de organização, EPQ, PROAD, etc., são baseados em ciência, né? A gente não está simplesmente fazendo essas coisas aleatoriamente. Não, então, é o que a gente tinha comentado antes, né? Na verdade, um dos pilares do EPQ, na verdade, é você trazer a ciência para a beira do leito, quer dizer, tá, tudo bem, é fantástico você fazer sei lá, o MIST aqui, né, que eles fazem aqui, né, que é o Minimal Invasive Surfactant, o surfactante minimamente invasivo. Né? Então, a gente faz para bebezinho de 25, 26 semanas e bota ele de volta no CPAP. Tá, tudo bem. É fantástico aqui? É fantástico, é maravilhoso. Agora, isso no meu serviço, isso vai funcionar? Não sei. Entendeu? Assim, então, essa que é a grande proposta do EPQ, você trazer a ciência, a inovação para a beira do leito. E o que dessa ciência, dessa inovação, eu posso efetivamente aplicar, e o que eu não posso aplicar? O que eu tenho que fazer para tornar aplicável dentro da minha realidade? Ontem eu estava assistindo aquele Vermont Oxford. Eles fazem, a cada, acho que 2 meses ou 3 meses, eles fazem um grand round. Na verdade, é mundial.
E uma pessoa apresentou ontem falando um pouquinho da realidade da Etiópia. Eu fiquei chocada. Assim, menor de 28 semanas é 85% de mortalidade na Etiópia. Assim, menor de 28 semanas. Cara, acho que nem aí, assim. Os caras têm 85%. De 29 a 31 é 50% de mortalidade. Então, assim, tá, a gente está ruim, mas tem coisa muito pior por aí. E essa proposta do Epic é melhorar essa assistência. Na verdade, o grande foco é você trazer a ciência para a beira do leito. A discussão ontem era o manejo da membrana hialina leve, moderada, não invasivo, com o CPAP, né? E eles conseguiram diminuir um pouco a mortalidade, principalmente nos maiores, né, de 28 a 31, usando o CPAP artesanal. Não é nem bubble, é o CPAP artesanal, ensinando nas unidades a fazer um CPAP artesanal. Então, quer dizer, aplicando a ciência, lógico, eles não vão ter high frequency jet lá, nunca, desculpa, daqui a 20 anos eles vão ter, e olhe lá, um país inteiro agora. Com medidas mais simples, tipo bubble CPAP, nas unidades eles conseguiram diminuir a mortalidade, principalmente entre 29 e 31 semanas. Quer dizer, é a realidade, você trazendo a ciência para a realidade deles. E essa que é a intenção do EPIQ, você trazer a ciência, coach on coach do primeiro mundo, para a realidade da Paraíba. E o que a gente pode aplicar e o que a gente não tem como aplicar. Exatamente, discernir, porque eu acho que processos a gente consegue aplicar, e muitas vezes quando a gente vai ver, por exemplo, falando, por exemplo, da prevenção de infecção primária em catéter, estratégias para aumentar a lavagem de mãos, melhorar isso aí, é o que está sendo discutido e o que continua sendo discutido em todo canto. E, na verdade, não é nada tecnológico, né? Não é uma coisa tecnológica, é algo, digamos assim, aparentemente extremamente simples, mas muito complexo na prática, de você encontrar maneiras de você trabalhar isso, fluxos dentro da unidade, aspectos de beira-leito, né? Proteção beira-leito, considerar aquela região em torno do leito do bebê uma região específica de risco, enfim. Mas é isso, eu acho que o que a gente puder colaborar juntos e o que você puder ver aí a gestão para a gente conseguir trazer, quem sabe, o workshop em médio prazo e trazer o pessoal das unidades, vai ser muito bom. Alguém mais queria abrir para fazer? E outra coisa também, cara, assim, a gente com essas iniciativas, a gente mostra também o que a gente faz de bom. Porque eu acho que é isso, como o Cláudio falou, assim, como é que a gente faz? A gente só não adianta, só é visto, só como é que é? Só é lembrado quem é visto. Então, e o jeito da gente ser visto é publicando. E assim, não tenha medo, não mande para o jornal da... Isso é uma coisa que eu aprendi aqui também, não mande para o jornal da Sociedade Brasileira de Pediatria, não desmerecendo a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas manda para o Pediatrics, manda para o Journal of Pediatrics, manda para o JAMA, assim, manda. O máximo, o não você já tem. É isso aí. Sâmia quer perguntar, pode abrir o áudio aí, Sâmia, e perguntar o vídeo, o áudio. Não, o áudio mesmo, que eu tive um enxaqueca, eu estou com o dia inteiro, estou até lá hoje, e eu não estou com a cara muito boa para aparecer aí no vídeo, não. Ah, minha filha, melhor do que a minha vai estar, porque, olha... Está tudo sofrido, assim, meu Deus. O seguinte, vocês falaram aí que estão pensando em fazer uma reunião de discussão de casos. Aí eu pergunto, e eu acho interessante, se sim ou se não. Na verdade, eu gostaria de saber se os serviços que estão elencados nesse trabalho, as pessoas que fazem parte da assistência, os médicos plantonistas, os diaristas como eu, por exemplo, que faz parte de 2 serviços públicos e um particular, a gente vai ter acesso, porque eu acho assim, se você vai ter uma discussão de casos, é aí que a gente vai aprender com esses casos a não errar, porque é a partir do erro que se... E essa discussão a gente vai eu acho que convidar todo mundo.
Do mesmo jeito que hoje a gente foi convidada a entrar nessa reunião, eu acho interessante que todos os plantonistas e todos os diaristas desses serviços que fazem parte, e talvez até de serviços no interior, porque não só os serviços que já fazem, já participam de assim, de uma qualidade melhor de assistência, aprendem, mas levando isso para o interior do estado, que não fazem parte dessa, não sei se isso vale a pena, se isso aí é viável, mas eu acho que também esses serviços que são do interior, de cidades menores, eles vão aprender com o nosso erro, né? Com os erros desses relatos de caso. Eu acho que isso seria bem interessante, bem, é a minha opinião. E eu Mas a volto gente pretende, viu, sim, convidar. Diga. Eu queria participar desse trabalho aí, porque eu participo da assistência, me estresso demais de um lado para outro, correndo e tudo, e meu nome não sai em canto nenhum. É isso. Mas veja E só, eu gostaria por que enquanto, a gente não está fazendo não é uma publicação por hora, não vai se fazer publicação do projeto, né? O projeto, no momento, a gente está implementando ações. A gente está começando a fazer levantamento de dados dentro das unidades, mas no momento não temos discussão em cima de trabalho científico, vai ter, mas no momento a gente está implementando ações, e aí a gente não, está colhendo dados, depois a gente analisar e dados, decidir, entendeu? eu sei, eu vejo, o Juliano, inclusive, eu mandava estes dados, mas eu não estava conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou sempre em cima da cobrança Mas não desse se preocupe que a discussão, a reunião de discussão de casos vai ser aberta para os profissionais todos das 4 unidades. E a intenção é essa. A gente, ao invés de... muitas vezes a gente trabalha só com indicador, né? A gente está ali, deu 19,6 a infecção primária e catéter na unidade. Mas isso significou o quê? Sei lá, isso significou 3 casos naquele mês. Então, vamos pegar, se não pegar os 3, mas vamos pegar um caso para a gente mergulhar, digamos assim, no caso, descrever tudo o que foi feito, ver se foi feito bando, se não foi, se tinha indicação do catéter, se não tinha, se tinha indicação de retirar, qual foi o momento, o que aconteceu, para a gente justamente aprender no micro, né? Porque muitas vezes o indicador ele dá uma sinalização macro, mas a gente tem conversado, e nesses primeiros dados que a gente colheu de janeiro para cá, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem. A gente colheu das 4 unidades, de janeiro a abril, estratificado por peso, catéter dia, tipo de infecção, e quando a gente foi discutir, eu percebeu que... casos, né, durante o período, eu e Larissa estávamos alimentando esses dados durante bem um ano e algum, não lembro muito bem, não. E aí foi quando... mas Não, no vamos nosso falar. caso, do TEP, né? Tu está falando do PROAD, né? Do PROAD. Eu estou falando do TEP. E a Só... associada a catéter, ou de infecção associada a catéter, infecção associada a PAV, né? Pelo menos essas duas aí estão bem mais, o que a gente mais alimenta. Só para finalizar isso aí, só para você entender, a gente percebeu que, por exemplo, em Campina Grande, a gente tinha basicamente infecções associadas a catéteres umbilicais. E quando a gente foi discutir no micro, a gente descobriu que o problema era que os catéteres umbilicais eram majoritariamente inseridos na sala de parto. Teoricamente, a gente ainda não verificou isso detalhadamente, mas sem, talvez, todas as precauções necessárias e sem aplicação do bundle. Então, o direcionamento lá era a gente aplicar bundle, inclusive na sala de parto, nessa inserção de catéter lá, porque ou a gente recolocar o catéter quando a criança chega da unidade com o catéter da sala de parto, entendeu? Só para você entender. Isso vai ser discutido, estudo. Entendi. Entendeu? Pronto. Então, essas discussões chegarão. Tá bom. Tá ok. Beleza? Patrícia? Patrícia, eu fico muito orgulhosa de ter uma pessoa aqui do Brasil nos representando aí no Canadá,
Você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito proativa, muito, assim, exigente, que eu me lembro que você era bem exigente. Chata mesmo, pode falar. Não, chata não, no serviço. Porque, na verdade, você veio do serviço maior, no Rio de Janeiro, para um serviço menor, que é aqui na Paraíba. E a diferença era muito grande, e aí eu acho que isso teve um impacto na sua vida. E agora você saiu de um serviço menor para um serviço de terceira linha. Então, aí você se encontrou, na verdade. E aí, Se eu te contar o número de leitos aqui, você cai dura aí. mas eu fico muito feliz por você, viu? Parabéns. Aqui são 69 leitos. Show. Somente. Um pouco tranquilo, né? Eu acho que Mais alguém queria acho participar? que eu acredito que aí é porque fica tudo direcionado num centro só, né? E Aqui em Alberta é um pouquinho diferente. Aqui em Alberta, o que acontece? Aqui é considerado um lugar meio que remoto. Então, na verdade, a cidade que eu estou chama Edmonton. A gente drena norte, né? A gente drena o norte de Alberta e eu dreno, eles chamam de Northwest Territories e Nunavut, é Polo Norte, a grosso modo. E são 4 unidades, na verdade. Essa tem 69, tem uma que tem 18, tem uma que tem 23 e a outra tem 17. É pouquinho. essas unidades são tudo numa cidade só? Ou é São no estado? interligadas. Não, são interligadas. Na verdade, todas elas, na verdade, elas são interligadas, são 4 hospitais diferentes, mas o staff é o mesmo. Os neonatologistas, os plantonistas, as nurse practitioners são os mesmos. Então, a gente roda. Eu trabalho em 2 hospitais diferentes. É como aqui, né? Mas a grande diferença, Sâmia, é que as condutas são as mesmas. Ótimo. Das 4 unidades. Os Patrícia, protocolos e e condutas são os ocupação? mesmos. Depende. Uma das unidades que a nível 4, que são 18 leitos, e a gente considera aqui nível 4 porque eles fazem ECMO, cardíaca e a parte cirúrgica toda, eles são praticamente 100% de ocupação. As outras unidades giram em torno de 90%, 95% de ocupação. No caso desse volume assistencial todo, a prematuridade entra com quantos por cento? 3, 5? Nada, a maior parte é prematuro. Só que o nosso prematuro aqui é diferente. Assim, quando eu falo prematuro aqui, assim, que a gente tem nível 2, 3 e 4, né? 4, como eu disse, são esses meninos, são os cirúrgicos, enfim, cardíaca, ECMO e whatever. Eles vão para lá. 69 são nível 3. Nível 3 são os prematuros extremos, que a gente considera extremo aqui, na verdade, menos de 26. E a gente reanima acima de 22. E as outras unidades, as outras 2 unidades, que são os level 2, a gente aceita a partir de 28 semanas nos level 2. É isso aí. Assim, por isso que eu falo, não dá para comparar, porque as realidades são bem diferentes. Assim, são muito diferentes. Eu estava vendo um vídeo, inclusive no site do EPIQ, epik.ca o endereço. Eu vou colocar aqui para o pessoal quiser conhecer o site do projeto, é só EPICQA. E lá tem uns vídeos de treinamento, eu estava vendo um dos vídeos mostrando a questão da estrutura, né? E a gente vê realmente que é um outro nível de estrutura, mas eu sempre penso que a gente procura fazer do limão a limonada aqui, e tem como a gente melhorar continuamente e não buscar números canadenses, mas pelo menos buscar os bons números brasileiros, que quando a gente olha, por exemplo, que a média brasileira é 9 ou 10,
no caso de infecção primária catéter, a gente tem uma média de 15 a 20, a gente pode buscar menos, a gente pode reduzir. E a gente pode aprender também com processos que são feitos nesses serviços mais avançados e que estão em outra realidade, né? Mas, Patrícia, então, para não tomar muito seu tempo, já estamos em 1 hora aqui, queria lhe agradecer, dizer Não, que foi... eu que falo, vocês é que estão mais tarde aí, para mim agora é de tardinho aqui é. ainda. Aí eu vou liberar o povo aqui, que o povo está tudo cansado também, capaz de plantão, né? 10 da noite já aqui. E dizer que esse é só o primeiro encontro, eu espero que tenhamos mais. Vou ficar esperando aí um feedback que a Patrícia ficou de ver, se é possível ela, como uma instrutora do EPQ, trazer isso para português. Como ela falou, EPQ vai para outros lugares do mundo, eu já vi que foi dado treinamento na Índia, foi dado treinamento na Oceania, foi dado treinamento na América Central, então não é restrito ao Canadá, e ela poderia ser essa pioneira em trazer o treinamento do EPQ Workshop em português. É um workshop de 8 horas que eu vi, não é uma coisa extensa, mas acredito que vai nos ajudar muito. Então, eu queria lhe agradecer pela presença, pela iniciativa, acho que foi muito bom rever você, e como o Samia disse, né? Orgulho para a gente, é uma grata surpresa lhe ver, mas ainda, de certa forma, era esperado. Quando você me disse que ia para lá, com certeza você ia para se colocar onde você está, entre os melhores, né? Você já se posicionava assim aqui, não é chatice, não. É aquela cobrança que muitas vezes é para melhorar as coisas, certo? Então, muito obrigado. Não, eu tenho a agradecer aí pela oportunidade também. E lembrando, sim, não sei, se vocês quiserem marcar uma meeting assim, in person, eu vou estar aí em agosto. Então, claro. Se a gente quiser sentar e conversar um pouquinho mais, a gente pode marcar também. Vamos marcar, vamos combinar isso aí direitinho, a gente vai se falando. E eu agradecer a todo mundo pela presença. Como eu falei para a Sâmia aqui, a gente ainda está programando a data e vai estruturar como vai ser, mas todo mundo participante do serviço, a gente provavelmente mês de julho vai dar certo isso, porque em julho a gente ainda vai fazer uma visita em Campina Grande para depois marcar essa primeira reunião de discussão de casos clínicos das unidades, e aí eu vou chamar vocês, e a gente pretende, até o final do ano, fazer um treinamento, como a gente fez em maio do ano passado, fazer um novo treinamento de prevenção de infecção para o grupo, um treinamento que eu vou tentar fazer com que seja presencial, mas se não der, a gente faz online também, tá bom? Muito obrigado. Gente, eu deixei, rapidinho, eu deixei meu e-mail no chat, se alguém quiser copiar e colar, me mandar mais. Quiser anotar aí, pessoal. Quiser anotar, quiser mais informação. É gigante no e-mail, mas fazer o quê? Patricia.lima.furtado.lofiego@ahs.ca. patricia.lima.furtado.lofiego@ahs.ca. Mas eu vou disponibilizar a gravação dessa reunião, Patrícia, para todo mundo nos grupos, pedir para o pessoal dos serviços disseminarem nos grupos de WhatsApp, e aí fica gravado, o pessoal vai ter acesso depois. Beleza, foi muito bom rever alguns Obrigado, colegas. viu? Em agosto, então, está marcado. Pessoalmente, vamos marcar ou lá na Cândida, em João Pessoa, uma palestra ao vivo, uma conversa de todo mundo com você, e vai ser muito bom. Não, e até lá eu vou vendo aqui com o Khalid, com a turma aqui, como é que a gente faz Pode operacionalizar isso, para né? operacionalizar isso em termos de estrutura, de custo, de feasibility, de data e por aí vai. Combinado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença e até a próxima. Um abraço. Obrigada, Tchau, Patrícia. gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.